Bom dia, meus amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Esperança, fé, são palavrinhas fundamentais para aqueles que realmente se achegam a Deus. Algumas pessoas têm dúvidas sobre como pessoas do passado, antes de Jesus Cristo, foram salvas. A palavrinha é a mesma, pela fé, pela firme esperança. Assim como nós, em nossos dias, também nos achegamos a Deus e também pelo qual nós somos salvos. Nós vamos ver isso sempre nos Salmos de Davi, como no Salmo 23. O Salmo 23, versículo de número 6. Ele diz assim: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Observe a convicção que Davi tem, a certeza absoluta que ele tem sobre o cumprimento das promessas de Deus. Davi não está simplesmente crendo por crer, ou simplesmente pensando em algo bom, positivamente, e entendendo então que essas coisas vão acontecer porque ele simplesmente acha que vão acontecer. Nós temos visto em nosso dia muito fideísmo, onde as pessoas têm uma fé na fé. Elas pensam positivo e acham que isso garante que tudo vai acontecer de bom. Por exemplo, a pessoa acredita que vai ficar boa, então ela acredita que aquilo tem que se cumprir simplesmente porque ela crer que vai ficar boa. E assim, uma série de conquistas da vida e coisas dessa natureza parece que devem ser alcançados simplesmente porque a pessoa pensa positivo. Fé não é pensar positivo. A fé é crer em algo que foi prometido. E os antigos, os homens e mulheres de Deus do passado, tinham conhecimento das promessas de Deus. É claro que elas não estavam completas como nós temos hoje, mas elas eram suficientes para cada momento. E é exatamente nessas promessas que eles criam, e eram essas as promessas que apontavam para a salvação também deles. Davi sabia das promessas do Senhor, porque desde Adão, Deus vinha prometendo redenção graciosa para o povo dele. Nós encontramos a promessa feita a Adão na primeira aliança de Gênesis 3:15, sobre o pisar da cabeça da serpente, para que o homem e a mulher obtivessem a vitória sobre o inimigo que havia instigado, tentado e assim conduzido eles ao pecado. Davi sabia da promessa feita a Noé, pela qual nós temos ainda hoje a terra, depois de muita chuva, permanecendo, porque todas as vezes que chove, Deus nos lembra de sua aliança. As promessas de Deus são a base para nós estarmos continuando a olhar para Ele com esperança. Por que eu espero? Eu espero porque alguém me prometeu algo. Eu espero porque alguém disse que algo vai acontecer. Caso contrário, eu esperaria o quê? Se eu não tivesse nada prometido para nossas vidas. Davi esperava. Ele esperava na bondade e na misericórdia de Deus, porque Deus, desde tempos remotos, desde o início, mostrou que é um Deus de graça e misericórdia e fez diversas promessas graciosas para aqueles que esperarem por Ele, para aqueles que crerem na bondade dEle. E isso alimentava o coração dos homens e mulheres de Deus do passado, que vendo o agir de Deus com misericórdia tantas vezes na história, se sentiam encorajados a não desistir de olhar para o Senhor e esperar no Senhor, mesmo quando viam em si mesmo nenhuma razão para continuar, nenhuma razão para crer ou nenhuma razão para serem abençoados por Deus, tendo em vista que somos todos pecadores. Você crê? Que bom. Mas em que você crê?
Em que está alicerçada a sua fé? Você conhece a palavra de Deus? Somente por meio dela você terá realmente uma razão para crer, terá um objeto da sua crença. Você precisa crer, mas crer em algo real. Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 7, depois de terminar, que ficou conhecido como o Sermão do Monte, Jesus termina ele com as seguintes palavras: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, versículo 24 de Mateus 7, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aí você pode questionar, mas pastor, ele está falando de obras, de praticar. Ele está falando de fazer algo, não de crer. Mas como é que eu poderia fazer algo se eu não cresce naquilo que eu deveria fazer? A verdade é que todo judeu sabia que para obedecer era preciso primeiro crer. Era preciso acreditar naquilo que Deus falou. Por isso que quando nós chegamos em Tiago, Tiago levanta uma questão muito importante. Olhe, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A questão não é a salvação por obras. A questão é que as obras mostram, elas evidenciam, elas são a prática da minha fé. Porque para obedecer eu preciso crer. Por isso que todo aquele que se aproximava do Senhor, se aproximava ensinado a obedecer. Obedecer como uma implicação natural, uma evidência de que sua fé era verdadeira. A confirmação de que sua fé era real. Foi por isso também que Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele disse que ficou muito evidente o operar de Deus na vida deles quando eles mostraram uma fé operosa, cheia de frutos. Um amor abnegado, ou seja, um amor verdadeiro. E uma firmeza na esperança, ou seja, uma esperança inabalável. Essa mesma fé, amor e esperança também estiveram no coração daqueles que olharam para o futuro, aguardando a vinda do Messias, esperando o cumprimento das promessas redentoras do Senhor. Essa promessa alimentou Davi. Ele tinha certeza que bondade e misericórdia seguiriam a vida dele todos os dias, e ele habitaria na casa do Senhor para sempre, porque Deus estava providenciando poderosa, fiel e graciosa redenção para o seu povo. É por meio desta fé que nós também somos salvos. Portanto, olhe para o Senhor, para as suas promessas, e então exercite a mesma fé. Para isso você precisará conhecer a Deus. Afinal, como você pode crer em quem você nem sequer conhece? Então, medite na palavra do Senhor dia e noite e alimente a sua fé nela, para que as promessas do Senhor estejam bem guardadas em seu coração. E olhando para Deus, você então viva pela esperança da vida eterna. Ou como nos diz ainda Paulo em Colossenses, no capítulo 3, ensinando aqueles irmãos a viverem para a eternidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olhe para o Senhor e viva pela fé. A fé que foi a fé de todos os homens e mulheres de Deus de todos os tempos. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Toda honra e glória ao Senhor. Todo louvor àquele que nos criou para a sua glória,
aqueles que nos salvou para a sua glória. Obrigado por tudo. Obrigado por teu amor, por tuas misericórdias, por tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Que o Senhor nos ajude a ser firmes em olhar para elas todos os nossos dias. Receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.